Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais uma aula de Educação Física da Rede Municipal de Educação de Ipirus. Eu sou a professora Tamara Lima e hoje nós vamos falar sobre a lógica interna dos esportes de invasão. Lembram lá no início desse semestre, nós falamos sobre as classificações dos esportes segundo a BNCC, né? E uma dessas classificações são os esportes de invasão. Vamos entender por que esses esportes são nomeados e classificados dessa forma. Tem uma lógica, né? Uma forma de jogar que determina que é semelhante em todos eles. O que é que vem na sua mente quando a gente fala o termo esporte de invasão? Eu coloquei aqui uma figura de um cadeado, né? Invadir uma coisa, né? Adentrar sobre um espaço. Trazendo para isso a prática do esporte, né? Aqui nós temos nessa figura abaixo uma quadra, né? O desenho de uma quadra de futebol, certo? Então, vamos analisar o que seria um esporte de invasão, invadir o território adversário para marcar o ponto, né? Por exemplo, o futebol, que é um bem comum, bem conhecido, muito praticado por vocês aí em casa, não é? Nas nossas escolas nem se fala, todo mundo quer jogar futebol. Então, vocês conseguem visualizar esse conceito? O futebol é um esporte classificado como esporte de invasão por justamente ter esse objetivo de adentrar o campo adversário para conseguir o nosso objetivo, que é marcar os pontos, o gol. Então, a gente tem que invadir o território. Lembrem-se disso. Esporte de invasão, de invadir. Invadir o quê? O campo adversário, o território adversário. Então, pessoal, aqui eu trago 4 imagens desses esportes e quero que vocês observem agora o que é que eles têm em comum. Todos eles são esportes de invasão, certo? E o que é que eles têm em comum? O que é que está aqui igual? O que é semelhante? Eu acredito que vocês estejam observando primeiro que todos eles têm, né? Esse aqui tem uma trave, esse aqui também tem, né? Futebol de campo e aqui o handball. Aqui também tem uma travinha pequena e aqui tem uma cesta. Então, um ponto bastante comum é um alvo, né? Um alvo. Todos eles têm um alvo, seja a cesta, o gol, né? Então, todos eles têm um alvo. Uma das coisas em comum. Outra coisa em comum. Estão vendo aqui, ó, que é isso aqui? Bola de basquete. Que é isso aqui? Bola de handball. Que é isso aqui? Bola de futebol. E esse esporte aqui, ele não tem bola, mas ele tem um implemento, que é um disco, tá? Que o jogador vai tentar colocar no alvo. Lembra? Isso. Outro ponto em comum. Além disso, tem outros pontos. Vamos ver? Bola, implemento, né? Citei. Campo marcado, né? Estão vendo aqui, ó, linhas. Então, todos têm campo marcado, têm áreas definidas. É um esporte de território, né? De invadir o território adversário. O alvo, a meta, já falei, é trabalhado em coletividade, gente. São esportes, ó. Aqui, ó, todo mundo de amarelinho é do Brasil, né? Todo mundo de vermelho é de um time, todo mundo de branco é de outro, certo? Coletividade. Os esportes de invasão, eles são trabalhados em times, em grupos, então a característica também marcante, a coletividade. E as regras e a questão de ter um adversário são outra característica que eles têm em comum. Então, todos esses esportes têm essas características. Implemento ou bola, território marcado, meta ou alvo, que a gente vai atacar ou defender, dependendo da situação. Depois eu vou falar com vocês sobre isso mais à frente, nesta aula.
a coletividade e as regras. Resumidamente, os esportes de invasão são modalidades em que as equipes tentam ocupar o setor adversário, pode ser uma quadra ou um campo, defendido pelo adversário para tentar marcar os pontos, que seja gol ou cestas, ao mesmo tempo que vai tentar proteger a sua própria meta. Então, todos os esportes de invasão, seja ele futebol, handebol, basquetebol, polo aquático, rugby, vai ter esses objetivos, essas funções, né? Trabalhando em equipe para tentar invadir o território adversário e marcar o seu ponto, ao mesmo tempo que tenta defender o seu território, defender a sua própria meta, certo? Então, qual é o objetivo desses esportes de invasão? Invadir a área adversária, que eu já venho falando desde o início, que para que a equipe adversária não tenha, né, não possa finalizar, não possa acertar o nosso alvo, que pode ser qualquer coisa, né, cesta, baliza, né, ou linha de fundo no futebol americano, gente, não tem baliza, não tem gol, nem tem cesta, nada, é só uma linha lá no final do campo e que o adversário vai tentar ultrapassar ela com a bola na mão, né? Não sei se vocês já assistiram. Então, também tem esse esporte que não tem, né? Não tem a meta física, né? Mas tem a linha delimitando. E esse é o objetivo dos esportes de invasão, tá? Todas essas modalidades são jogadas coletivamente, como eu falei, e se caracterizam por duas fases. As fases ofensivas e defensivas. O que é que vem na mente de vocês quando a gente fala em fase ofensiva e defensiva? Hein, pessoal? Isso mesmo. Ó, vamos aos conceitos das palavras, tá? Ofensiva vem de ofender. Então, a fase ofensiva ela é marcada quando a equipe está de posse de bola, que ela vai atacar, ela vai tentar fazer o gol, tentar marcar o ponto. E a fase defensiva é que ela vai defender, né? Ela vai tentar se proteger a sua meta, o seu gol. Ficou entendido isso? Para que isso aconteça, essas equipes devem cumprir algumas tarefas, certo? Que a gente chama de princípios operacionais. Que são os princípios operacionais ofensivos e os princípios operacionais defensivos. Os princípios operacionais ofensivos, como eu já falei, ele tem como objetivo conservar a coletividade para que se obtenha a posse de bola. Gente, os esportes de invasão, eles são os esportes coletivos. Quanto mais a bola é tocada, mais domínio de bola o seu time tem, mais posse de bola ele vai ter. Então, aquela história que a gente vê muito lá na nossa quadra, na nossa escola, de que um não quer passar a bola para o outro, nos esportes de invasão não pode acontecer. É princípio básico para que o esporte aconteça. Progredir com a bola para invadir o campo adversário e conseguir finalizar o alvo. Então, é o princípio de ataque, de ofensivos dos esportes de invasão. E os defensivos, professor? O defensivo é realmente o contrário. Recuperar essa bola que está com o adversário, impedir a progressão da equipe no seu território, porque quanto mais a gente está entrando no território deles, mais próximo da meta fica, né? E mais chances deles marcar o gol. Então, a gente não pode deixar eles dominarem o nosso território e, com isso, proteger a nossa meta, né? O nosso gol, a nossa cesta, certo? Então, aí a diferença entre os princípios ofensivos e defensivos. Resumidamente,
Os princípios defensivos incluem recuperar a posse de bola, impedir a progressão do adversário e evitar o gol, no caso do futebol, ou a cesta, ou qualquer implemento. Já com relação aos esportes ofensivos, a gente tem como os princípios manter essa posse de bola, progredir na direção do campo adversário e marcar o gol, né? Então, aqui só o quadro resumo para fixar melhor, tá, pessoal? Então, pessoal, hoje expliquei para vocês como é que acontece logicamente dentro do jogo para que vocês possam compreender essa lógica interna dos esportes de invasão, certo? Espero que vocês tenham entendido para que a nossa prática fique bem melhor. Até a próxima aula, um beijão e tchau, tchau!